Bom, Ivan, a gente vai voltar agora a falar de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, né? A cidade de São Paulo começou hoje essa vacinação. A gente conversou agora há pouco com o Lucas Josino, que está acompanhando a situação, com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, que explicou, né, que por enquanto só meninos e meninas com comorbidades, deficiência permanente ou crianças indígenas que moram em aldeias podem receber a dose pediátrica da Pfizer, por uma questão de disponibilidade de doses mesmo, mas que esse calendário vai sendo ampliado aos poucos. E a gente vai falar mais disso e sobre outros assuntos também relacionados ao coronavírus com o Dr. Mauro Gomes, que é médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa e chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo. Dr. Mauro, bom dia e obrigada por conversar aqui com a Band News FM. Bom dia, Ivan, bom dia, Gabriela. É sempre um prazer conversar com vocês da Band News, fico à disposição. Quero começar perguntando sobre o controle da pandemia, né? A gente tem mais uma vez os casos avançando, a gente sabe que o cenário, né, geral da pandemia mudou porque a cara da doença está mudando, os hospedeiros, né, os hospedeiros do vírus, estamos mudando também, a população está mais vacinada, mas a gente ainda tem essa parcela importante da vacinação da população, que são as crianças ainda sem vacinação. Começando agora, o senhor acredita que isso muda, ajuda, né, no controle da pandemia? Muda algo no cenário geral? Eu não tenho dúvida que deve melhorar. Eu sempre tive essa preocupação desde o início da pandemia, quando se falavam sobre as crianças têm menor risco, as crianças não morrem com o coronavírus. Isso a gente estava falando lá no início com outras variantes, onde se acreditava muito nesse conceito. Mas as crianças traziam esses vírus para dentro de casa e a gente sabe que elas convivem com pais, com avós mais idosos. Eu tive muitos pacientes ao longo desse último ano, onde nós enfrentamos gravemente essa pandemia, com crianças que levaram a doença para dentro de casa e avós morreram, avós foram hospitalizados porque as crianças não passaram tão mal, mas trouxeram a doença dentro de casa. Então, é fundamental essa vacinação das crianças, porque é uma maneira também da gente ter um controle da pandemia. E com a variante Ômicron, que a gente tem observado ao longo do mundo, é que as crianças estão adoecendo mais também, né? Apesar das crianças adoecerem menos que os adultos, na América Latina foi o continente, a região do mundo onde mais morreram crianças decorrentes da Covid. A Covid foi a doença que mais matou crianças no Brasil no último ano. Então é fundamental a vacinação das crianças. É bom que se frise que não se deve acreditar em teorias da conspiração. As vacinas já foram testadas, já foram usadas em milhões de crianças em todo o mundo, já está liberada por ser segura e eficaz. Então acredito que as pessoas podem se sentir confiantes para a vacinação das crianças, porque é importantíssimo, principalmente nesse retorno às aulas. Doutor Mauro, como é que é discutido hoje na comunidade médica esse momento que a Gabriela citou, de estarmos batendo recordes em alguns números, de estar voltando ali em alguns deles, né, média móvel de casos, recorde em 24 horas, do período do pico da pandemia. Então é algo que assusta e que faz com que governos, prefeituras comecem a adotar novas medidas de restrição, não tão restritivas assim, mas adotar essas medidas, cancelar eventos, foi o caso do Carnaval, mas ao mesmo tempo, de uma forma geral, a população ter um sentimento, não vou generalizar, mas que muitas pessoas têm um sentimento de que hoje é uma situação mais branda, né? Como é que isso é discutido em relação ao que a Gabi falou, né? Da mudança dos hospedeiros, né? A mudança da nossa reação, da reação das pessoas em relação à Covid. A gente continua se contaminando como nunca, mas há um outro pensamento, né? Uma outra visão em relação à pandemia, né? Eu acredito que essa sensação de segurança veio por conta das vacinas. As vacinas, imagine o ano passado que nós tivemos pouco mais de 600 mil mortes no Brasil, se nós não tivéssemos feito o lockdown, as medidas restritivas. O quanto mais de pessoas não teriam morrido por conta da pandemia. Hoje, nós estamos experimentando uma contaminação muito grande, um grande número de doentes, mas as mortes não estão crescendo na mesma proporção. Porque, muito provavelmente, quase 70% da população brasileira completamente vacinada com 2 doses, já uma
percentual da população, principalmente em São Paulo, boa parte da população vacinada com 3 doses. No Brasil, cerca de 15% da população já com 3 doses. Isso reduz a gravidade dos casos que nós estamos experimentando. Mas como essa variante Ômicron, ela transmite muito mais rapidamente, se nós colocarmos isso em escala, o número de casos graves tem uma tendência a aumentar se as pessoas não tiverem realmente as medidas de segurança bem implementadas. Então, eu acredito que o ano passado nós tivemos uma melhora dos casos, uma queda do número de mortes substancial, trouxe uma sensação de segurança e todo mundo acabou relaxando nas suas medidas, especialmente nas festas de final de ano. E agora, no início do ano, nós estamos experimentando um aumento muito grande, porque a Ômicron entrou no Brasil e as pessoas relaxaram as medidas de segurança. Por isso é sempre bom frisar e reforçar a importância de não se manter as aglomerações, não ir em locais com aglomeração, utilizar uma máscara boa, uma máscara eficaz, eficiente, que reduz a possibilidade de transmissão e de você receber o vírus também, e lavagem constante das mãos, se você não puder estar usando álcool gel com regularidade. Doutor Mauro, quero aproveitar aqui a pergunta de uma ouvinte. Ela pergunta quanto tempo, uma pessoa que testou positivo ainda transmite o vírus, e a gente está no meio dessa discussão, porque a gente acabou de mudar no Brasil o protocolo do tempo de isolamento para as pessoas vacinadas, a exemplo do que já tinha feito os Estados Unidos. E queria pedir para o senhor nos ajudar a entender o resultado do teste depois que a pessoa se infecta, Então ela tem a confirmação que está com coronavírus e depois de alguns dias vai fazer o teste para saber se está com vírus ou não, e enfim, e ela não sabe se está transmitindo ou não. Os cientistas têm falado em vírus viável e vírus inviável, da capacidade dos exames de detectar os vírus que estão no organismo ainda como um resquício, mas não transmitem mais, são inviáveis, como eles chamam, ou vírus viáveis, ou seja, a pessoa ainda está transmitindo. A gente tem como saber isso com certeza? Então, quando sai lá no exame positivo depois de vários dias, a gente tem como saber se a pessoa está transmitindo ainda ou não, ou é mais uma avaliação clínica? Gabriela, essa é uma questão muito difícil, muito delicada, principalmente de se resolver na prática clínica. Me preocupa muito, e não só a mim, várias outras entidades já se manifestaram a respeito, com essa normativa de se liberar a quarentena da pessoa com poucos sintomas ou assintomática com apenas 5 dias. Recentemente já saíram 2 estudos, um do Ministério da Saúde japonês, um outro estudo britânico, demonstrando que pessoas vacinadas e assintomáticas expelem vírus até o 10º dia, vírus viáveis. O pico da pessoa, mesmo assintomática, que está transmitindo é entre o 3º e o 6º dia. O Ministério foi bem claro quando soltou a normativa. Ele colocou, pode-se liberar da quarentena no 5º dia a pessoa assintomática e com teste negativo. Mas nós não temos testes para fazer para as pessoas. Nem as pessoas que estão com sintomas, que passam nas unidades de saúde, estão tendo testes disponíveis. As farmácias já soltaram os seus avisos dizendo que não tem testes, estão em falta de testes. Grandes laboratórios e grandes hospitais de São Paulo já soltaram comunicados recentes que não tem testes disponíveis para fazer em todo o mundo. Então, do ponto de vista prático, o meu medo é que se libere isolamento ou a quarentena dessas pessoas no 5º dia, indistintamente, com ou sem testes, e isso aumente a transmissão entre as pessoas. Do ponto de vista clínico, médico, eu me sinto seguro para liberar da quarentena essas pessoas. Isso é uma questão que você vai ver controvérsias no meio acadêmico, mas que é um consenso, pelo menos entre as sociedades de especialidades, que se liberem a partir do 10º dia. Pessoas assintomáticas, no 10º dia sem sintomas, pode-se liberar o teste. A gente sabe que as pessoas que mais transmitem a Covid são as pessoas que têm uma carga viral mais alta. Essas pessoas têm uma tendência de desenvolver doença mais grave. Essas pessoas que desenvolvem sintomas respiratórios, não é prudente liberar da quarentena antes de 14 dias. E algumas pessoas que têm doença grave, que são hospitalizadas, que ficam em UTI, que permanecem sintomáticas por mais tempo, casos, obviamente, individualizados, até se estende um pouco mais essa quarentena. Então, é preocupante. Na prática, a gente
gente não tem como saber exatamente que momento ele deixou de transmitir o vírus, então é mais prudente que os assintomáticos, no meu ponto de vista, e de outras especialidades médicas, de outras entidades médicas, como a Sociedade Paulista de Pneumologia também já se posicionou, 10º dia seria o mais seguro. A gente viu recentemente, doutor, os casos... na verdade, os casos são notificados, né? Como é que é? A síndrome respiratória aguda grave, né? E tanto por Covid como por influenza, eles são notificados dessa forma. A gente tem visto algumas matérias, alguns levantamentos em relação a essas pessoas que têm procurado atendimento, que é um número grande, né, de pessoas, a gente viu que aumentou bastante, e eu queria saber em relação aos seus pacientes, ao que o senhor conversa também com outros colegas, em relação ao perfil dessas pessoas, tanto em função da não vacinação contra a Covid, mas em função também, no caso da influenza, de uma nova cepa, que a vacina que a gente tem até agora não cobre. Há como afirmar que, de fato, essas pessoas não cobertas pela imunização são as mais afetadas por essas síndromes? Olha, o que nós temos, vamos colocar em duas situações. Temos a influenza, que você colocou, e tem a Covid, né? Para as duas situações nós temos vacinas. No ano passado, em relação à influenza, a cobertura vacinal não atingiu a expectativa necessária, porque as pessoas se preocuparam muito mais com a Covid e não acabaram, muitas delas, a maioria delas, não se vacinando contra a gripe. A vacina da gripe, que foi administrada no Brasil, não previa a cepa Darwin, que é essa cepa que está causando essa epidemia de H3N2 no Brasil agora. Mas existe uma reação cruzada e traz uma imunidade parcial contra essa cepa. Então não é que a pessoa está completamente descoberta contra a influenza. Ela possui uma cobertura, talvez não completa, e as pessoas que possuem grupos de risco de desenvolver doenças mais graves que são aquelas que estão mais sujeitas à hospitalização e risco de morte. Agora, em relação à Covid, o que nós temos observado do início do ano para cá são muito mais casos hospitalizados de Covid do que de influenza, e exatamente as hospitalizações predominam principalmente nas pessoas com Covid que não completaram o seu esquema vacinal, né, as 2 doses pelo menos. Então, 70% a 80% dos casos hospitalizados, é o que nós estamos observando, são de pessoas não vacinadas pela Covid-19. Por isso que é importantíssima a vacinação, tanto para uma situação quanto para outra. Bom, eu queria terminar perguntando ao senhor, Dr. Mauro, sobre pulmões especificamente, porque a gente tem falado aqui que a variante Ômicron tem aparentemente sintomas mais leves ou está no trato respiratório superior, né, traqueia, nariz, garganta. De fato, o senhor falou agora das internações, né, que tem mais internações por Covid. De fato, essas internações estão acontecendo por outros motivos? Há menos consequências para os pulmões propriamente e para outras áreas do corpo, para outras... porque a gente via uma coisa muito disseminada, né, no corpo, então uma consequências circulatórias recorrentes da Covid-19, enfim, outros problemas causados aí pelo coronavírus, além propriamente dos sintomas respiratórios. A motivação ou a causa das internações agora por Covid, ela mudou? Não, a causa da internação pela Covid sempre foi, na sua grande maioria, por causa do sistema respiratório. As pessoas que estão internando por comprometimento respiratório. Eu não acredito que o Ômicron seja um vírus mais bonzinho, como está se criando essa ideia. O que acontece é que as pessoas estão vacinadas e a doença não evolui de maneira mais grave. A função da vacinação, pelo menos nesse primeiro momento, que foram criadas essas vacinas inicialmente nesse período da Covid, foi exatamente para se evitarem os casos graves e as mortes. As vacinas não evitam, em boa parte das vezes, a contaminação. Só que a pessoa contaminada e vacinada, por conta de já ter um sistema imunológico preparado para receber aquele vírus, ela acaba não desenvolvendo doença grave. Então ela fica com sintomas mais parecidos com sintomas de gripe mesmo, com dor de garganta, com febre, com mal-estar, com o nariz escorrendo, e acaba parando por aí.
Quem diz que se nós tivéssemos essa variante o ano passado sem vacina, se essas pessoas estariam dessa maneira ou estariam evoluindo grave? Porque o que a gente tem visto, os não vacinados internam, fazem pneumonia grave e vão para a UTI, como acontecia anteriormente. Então nós precisamos ter muita prudência em passar esse conceito que a variante Ômicron parece ser mais boazinha, porque o comportamento mais benéfico provavelmente está sendo determinada pela grande população vacinada. Isso não significa que a Ômicron também seja a última variante que a pandemia acabou. Os vírus são espertinhos, eles vão burlar o nosso sistema imunológico, eles vão arrumar maneiras de se modificar e nos atacar. Eu não me surpreenderia se daqui a alguns meses, e exatamente por esse grande número de pessoas contaminadas que estão acontecendo, que a gente está vendo, que surge uma nova variante. Então nós estaremos mais tranquilos quando tivermos vacinas de segunda geração ou de terceira geração que possam nos trazer uma imunidade mais consistente ou até mesmo perene. E eu até me atrevo a dizer que, na minha expectativa, é que os pesquisadores desenvolvam uma doença que já associe coronavírus e influenza, que a gente tome anualmente essa vacina e consiga se livrar desses dois vírus que são tão maléficos para todos nós. E numa vacina só, né? Fé na ciência, galera. Exatamente. Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, chefe de equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo. Obrigada pelo tempo do senhor e bom trabalho. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Ivan. Obrigado, Band News, pela confiança, pelo convite. Fico sempre à disposição. Obrigado, bom trabalho. São 10h35.